qual é o papel que a inovação, a tecnologia, a inteligência artificial ou outras coisas que a gente está vendo por aí, como blockchain, né? Não precisa falar de todas essas que eu perguntei, mas qual é o papel que essas inovações tecnológicas estão tendo para a carreira de um artista, seja músico ou seja alguém que produza numa pegada mais audiovisual? O que você acha que está impactando e que mais vai impactar daqui para frente? Cara, são muitas discussões. A gente até veio conversando no carro, né, sobre a inteligência artificial. É justo com o ser humano, você, artista, faz sua música, passa a noite ralando, compondo. É justo com o ser humano que o robô passe a criar 1 milhão de músicas por dia? Como é essa discussão hoje? Para entrar nisso, eu vou falar um pouquinho de direito, juro que não vou ser chato. A música é dividida em obra e fonograma. Obra é aquilo que o ser humano cria, como diz a lei, a criação do espírito, e o fonograma é depois que a gente fixa essa música. Quando você bota ela num disco, quando você cria o fonograma para ser distribuído em nuvem. Então, a obra é a arte que você fez ali, é a melodia com ou sem letra, é uma obra, e o fonograma é quando ela está fixada, é quando ela se torna música. É, é, como a própria lei fala, e isso vale a lei do mundo, do mundo todo, não sei dizer, mas as principais leis de direito autoral, a lei precisa ser criada a obra precisa ser criada por um ser humano. Então, se você escreve no seu prompt do chat GPT, cria para mim uma música funk em homenagem à Garota de Ipanema. Tudo aquilo que vai ser criado, ela não há uma proteção, ela não tem a proteção do direito autoral. Ela é uma música, você pode distribuir, mas você não tem todas aquelas salvaguardas da lei autoral. Por exemplo, você não pode reclamar se alguém utilizar um trecho da sua música, e por aí vai. Então, e aí essa discussão tem repercutido mundo afora. Teve uma decisão bem interessante nos Estados Unidos falando sobre isso. Cara, eu posso, de alguma forma, ter direito autoral sobre a minha música? A decisão foi exatamente essa. Não, você não pode, porque o que o ser humano fez? Ele simplesmente escreveu um prompt. E escrevendo aquele prompt, ele não está fazendo uma arte. Quem fez a arte, a obra, no final do dia, foi a inteligência artificial. Então ele não teria esse direito. E aí veio uma decisão no tribunal chinês, nenhuma das duas cria jurisprudência, tá? É mais a título de discussão, dizendo que um artista gráfico que estava criando uma bonequinha, uma menina de alguma forma, uma boneca mesmo, e ele queria que a feição dela remetesse a olhos azuis, com feições árabes e por aí vai, que ele entrou tanto no prompt, que o juiz chinês naquela decisão entendeu que por ele estar se dedicando tanto ao prompt, ele acabou sim criando uma obra autoral, criando uma obra, tendo a proteção do direito autoral. Então ele conseguiu a proteção da obra dele, o que para mim não faz muito sentido, porque no final do dia a criação tem que, pelo que a lei diz, tem que ser totalmente do Mas, direito autoral. pegando esse teu exemplo, né, é quase uma questão de o quanto do toque pessoal, o quanto de esforço, o quanto de refinamento, o quanto de mergulho o artista teve naquela obra em especial. Vou fazer um paralelo aqui, por não te preparei para isso, então fica super à vontade. Imagina que eu use uma ferramenta, não uma inteligência artificial, mas uma ferramenta que tenha lá os loops, né, que tem os instrumentos, e eu comecei a compor esses instrumentos entre eles e no final gerei uma obra, gerei uma música, né. Como é que eu calculo a diferença entre o que foi gerado de maneira automatizada versus eu entro num chat GPT, peço para me gerar uma letra, pego aquela letra do chat GPT, jogo no Suno, testo, gero uma primeira versão, não gostei, vou lá, mudo a letra, acerto a métrica, gero uma outra versão, com o resultado que teve ali, jogo, sei lá, numa outra ferramenta, edito, faço um tuning aqui e ali e tal. Pô, que ponto deixou de ser criado pela máquina, que ponto virou uma obra? Acho que essa é uma discussão, né, acho que é infindável, acho que a gente até no podcast a gente não vai Exato. ter tempo para discutir isso. Mas a partir de que ponto por exemplo, se eu fiz uma obra que é uma colagem de coisas que já existem, existem artistas plásticos que fazem colagens e que são vendidas por centenas de Com a milhares ou proteção do direito milhões, autoral, com a sim. proteção. Por que que na música eu não posso também fazer colagens de bases, de loops, versus usar
prompts, editar meu prompt, né, não sei a resposta, Sim, sim. mas é uma questão a ser trabalhada, né. Não, isso que é o bonito do direito, né, o direito não é matemática, ciência humana, então para nada tem uma resposta 100%. Como todo advogado que está inseguro quanto à resposta, que fala: "Depende". Mas falando sério aqui, nesse caso eu vejo que é um pouquinho diferente, porque você está usando tudo isso como ferramentas para criar a sua obra. Era como se você tivesse paralelamente, vamos lá, uma analogia, usando guitarra e bateria. É você que está fazendo, você que está coordenando os movimentos daquelas ferramentas. Não tem muita diferença do que o DJ já fazia. Então, se você está fazendo colagens de várias músicas, vai ter sua proteção autoral. Você só vai ter que ter lembrado antes de pedir autorização ao detentor da obra original. Porque a lei de direito autoral fala sempre que o que for, que toda autorização que você tem que pedir para criar uma obra nova, para música, para tudo, para literatura e para tudo, é uma orientação anterior à publicação e expressa, ou seja, de forma escrita. Então, se você, no caso, se submeteu ao Suno, submeteu a diversos outros processos, mas teve as autorizações e maciçamente foi uma produção humana, eu vejo como se fosse ser utilizando de uma banda, vai ter a proteção autoral correta. É mais quando o impedimento da lei, e de novo, isso não isso são dois casos isolados, que não cria jurisprudência para o Brasil, em que era um cara simplesmente pedindo para a máquina fazer. Porque que é o prompt? Prompt é uma ordem que você manda para uma inteligência artificial para ela criar algo em seu nome, você dá as instruções. Mas não é você que cria. Então, qual o gatilho aí? Qual a resposta correta? Então, para mim, a divisão fica mais ou menos ali. Aonde vai estar sendo efetivamente uma criação do espírito? Mas tudo a gente está falando do conceito subjetivo, não tem a resposta certa.